Terminando o mês de outubro, o mês de Nossa Senhora Aparecida, o mês do Rosário, o mês das missões. Estou aqui em viagem e parei para fazer esse vídeo para que dessa semana nós não fiquemos nessa nossa reflexão semanal. Então vamos lá então. E na liturgia do domingo, durante todos esses domingos, a liturgia tem falado com as lideranças da igreja, a partir das lideranças de Israel, do clero de Israel. Jesus mais uma vez fala ao clero, e agora não mais ao clero de Israel, mas ao clero da igreja, aos bispos, aos padres, a todos nós que temos uma missão especial diante do povo de Deus, diante de toda a igreja. Peço a todos que compartilhem, que dê seu like ou dislike, reaja, comente, compartilhe com outras pessoas, vamos nos ajudar a evangelizar. Vamos lá? Começando do domingo passado, Jesus termina o evangelho dizendo: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O evangelho dessa semana, então, Jesus respondendo a mais uma provocação de seus adversários, mais uma provocação daqueles que deveriam ser os primeiros a receberem com alegria e docilidade sua palavra, seu evangelho. E perguntam para Jesus para o provocar, não porque queriam segui-lo, não porque queriam ouvi-lo, não porque queriam receber a sua palavra, não porque queriam receber o seu evangelho, não porque queriam abrir o coração ao reino de Deus, mas simplesmente para o testar, simplesmente para o colocar à prova. Perguntam para Jesus qual é o maior dos mandamentos. E Jesus diz: o maior dos mandamentos é amar. O maior dos mandamentos é amar. Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Ame ao próximo como a si mesmo. Olha só que interessante essa segunda parte do amar. Amar a Deus em primeiro lugar, com toda a força do seu coração e da sua vida. E a segunda parte do amar, amar ao próximo como você é capaz de amar a si mesmo. Amar a si mesmo com o amor de Deus para ser capaz de amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. O maior mandamento, então, Jesus nos ensina, é amar. É amar, é amar. Para sermos capazes, meus irmãos, de abrir nosso coração, nossa vida para o Evangelho, para o novo do reino de Deus, para o reino de Deus, precisamos ser capazes de amar. Precisamos ser capazes de abrir o coração para o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do reino, o amor do próximo, o amor de nós mesmos como templos do Espírito Santo, como aqueles que foram criados para amar, porque fomos criados pelo amor, fomos criados pelo amor de Deus, para o amor e pelo amor. Olha que coisa maravilhosa, o chamado de Deus, o chamado de Jesus, o chamado de Deus, a grande vocação, primeiro a existência, somos chamados à existência, somos chamados à vida, vivei e deixai viver, permita que viva plenamente a vida para a qual Deus te chamou. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, Jesus diz. E depois da vocação à vida, a vocação ao amor, amar a Deus com toda a força do seu coração, amar ao próximo, amar a si mesmo. Sem isso, meus irmãos, não há reino de Deus. Sem isso não há salvação. Sem isso não há vida eterna. Não existe mandamento maior do que esse, não existe nada mais importante, nada maior do que isso. O amor de Deus, o amor do próximo, o amor de si mesmo como capacidade, como condição para amar o próximo e amar a Deus, amar a si mesmo. Nós começamos esse vídeo nos lembrando do evangelho do domingo passado, em que Jesus terminava dizendo: dai a Deus o que é de Deus, dai ao mundo o que é do mundo, dai a César o que é do César, e dai a Deus o que é de Deus. Pois é, e nesse domingo ele diz: amai. Qual é o maior dos mandamentos? O amor. O maior dos mandamentos é o amor. Como diz São Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, mesmo que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. Mesmo que eu desse meus bens para o sustento dos pobres, mesmo que eu queimasse meu corpo em praça pública em prova da minha fé, mesmo que eu fizesse coisas extraordinárias, se eu não tivesse amor, se eu não agisse por amor, amor a Deus, amor ao próximo, amor a mim mesmo, como imagem e semelhança de Deus, como templo do Espírito Santo, como alguém que é chamado para manifestar o amor de Deus ao mundo, a anunciar o reino de Deus. Se eu não amo a mim mesmo, então eu também não sou capaz de amar, não sou capaz de nada. Então não adianta nada qualquer ato meu.
o mandamento maior é o amor. O evangelho da semana passada, dá a Deus o que é de Deus. Quem não ama não é capaz de dar a Deus o que é de Deus. Quem não ama não é capaz de dar a Deus o que é de Deus. Quem não ama não é capaz de dar à sua família o que é da sua família. Quem não ama não é capaz de dar a si próprio, de cuidar de si próprio ou de dar a si próprio o que é de direito em primeiro lugar de si próprio. Cuidar da sua saúde, cuidar da sua espiritualidade, cuidar da sua vida de fé, da sua vida de oração, cuidar da sua espiritualidade para não cair em pecado mortal, para não acabar perdendo a vida eterna, a salvação. Quem não ama a si mesmo, desleixa-se numa vida de pecado. Quem não ama a si mesmo se desleixa numa vida de pecado e se torna incapaz de renunciar ao mal, de renunciar àquilo que lhe destrói, já que o salário do pecado é a morte. Quem não ama o próximo, quem não ama o seu irmão, quem não ama o seu irmão, não é capaz de ajudá-lo a sair do pecado. Quem não ama o seu irmão, quem não ama a sua família, quem não ama aqueles que são do seu sangue, né, que estão aos seus cuidados, é capaz de desprezá-lo, desprezar um filho, por exemplo. Quem não ama é capaz de abortar. Quem não ama é capaz de arrancar uma criança do ventre de uma mulher e abortar e jogar no lixo, porque não ama. O amor não está no seu coração. O egoísmo, o egocentrismo fala mais alto na vida dessa pessoa. Quem não ama destrói a si mesmo e destrói o outro. Quem não ama se afasta de Deus. Quem não ama se afasta do amor, já que Deus é amor. O mandamento, então, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com todas as suas forças, com todo o seu ser, e ao seu próximo como a si mesmo. Mas quem não ama não é capaz de ações grandiosas, né, de um altruísmo verdadeiro, né? Quem não ama não é capaz de sair de si mesmo. Quem não ama não é capaz de sair de si mesmo. Quem não ama não se preocupa, né, com as consequências dos seus atos, as consequências de um caminho mau que assumiu. Quem não ama não leva em conta que existe o pecado que destrói o ser, que destrói a alma, que destrói a família, que destrói o ser humano. Muito bem. Nós estamos também, meus irmãos, numa tendência terrível de implantação de sistemas de pecado dentro da igreja. A igreja, ela deve acolher a todos, mas não pode acolher tudo. Se a igreja for acolher tudo, a igreja vira um antro de perdição e de pecado. E não se torna instrumento de salvação, de manifestação do reino de Deus. Aqueles que não amam estão tentando fazer da igreja uma coisa qualquer, uma ONG qualquer, que acolhe tudo quanto é tipo de tendências de pecado no mundo e deixando o ser humano entregue àquilo que lhe destrói. Aqueles que não amam as almas, que não amam as pessoas, com a desculpa da misericórdia, uma misericórdia mentirosa, estão jogando as pessoas nas profundezas do pecado, nas profundezas da autodestruição e da perdição das suas almas, das suas vidas, através da institucionalização do pecado, através da igreja, na igreja, dentro da igreja. Muito bem. Estamos também diante de fenômenos assustadores de guerras que se espalham pelo mundo. É o povo de Israel agora lutando contra o terrorismo do grupo Hamas que oprime os palestinos, né? O Israel está sendo atacado por pessoas que verdadeiramente não sabem do que é o amor, não conheceram o que é o amor. Quem são essas pessoas? São os terroristas. Os terroristas, grupos terroristas como o Hamas, por exemplo, que se reúnem para destruir a paz, destruir o ser humano, destruir a família, matar crianças. E tem gente que não ama, que está espalhado pelo mundo, que está espalhado inclusive pelo Brasil, pelo próprio governo brasileiro, pessoas que não sabem o que é o amor, que estão apoiando os atos do grupo terrorista Hamas. São pessoas que não amam, não sabem o que é o amor, não sabem quem é Deus, não sabem quem é Jesus, não sabem o que é o Evangelho, não sabem o que é o reino de Deus. A falta de conhecer o amor, a falta do amor, a falta da vivência do amor está levando essas atrocidades e essas situações absurdas pelo mundo afora, meus irmãos. Essa carência irremediável do ser humano que não conhece o amor, não conhece a Deus, não conhece a Cristo, não conhece o Evangelho, não conhece o reino de Deus. Amai, esse é o mandamento. O mandamento de Jesus é amar
Ame a Deus, ame a si mesmo para ser capaz de amar o próximo. Ame o próximo como a si mesmo, mas ame a Deus primeiro, porque Ele é a razão e a fonte de todo o amor. Diante desse mandamento, diante dessa palavra, cessa as buscas do nosso coração, cessa as buscas da nossa alma, descansa nosso coração, descansa nosso ser, descansa nossa alma, diante do amor de Deus que se revela e diante da plenitude do amor de Deus que nós somos chamados a viver. É assim que a nossa alma descansa, é assim que o nosso ser descansa. É aí que todas as buscas humanas encontram seu sentido. Todas as buscas humanas encontram seu sentido, seu termo, seu fim no amor a Deus, no amor ao próximo, no amor que planifica a nossa vida, que dá sentido à nossa existência. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, nesse final desse mês missionário, que somos chamados a manifestar o reino de Deus, a anunciar o reino de Deus, a viver plenamente o reino de Deus. Deus abençoe você. A nossa grande missão é amar a Deus, amar o próximo, amar a nós mesmos como templo do Espírito Santo, como aqueles que estão chamados a manifestar o amor de Deus no mundo. Deus abençoe e vamos em frente. Amém.